Qual foi o dia que você parou de se sentir bonita? Quantas vezes você já pensou: eu trabalho tanto e mesmo assim parece que continuo no mesmo lugar? Você prepara o bentô, sai de casa bem cedo. Quando volta, é aquela correria para dar conta de tudo, para só depois conseguir descansar. E nisso, existe algo que está sempre te vigiando, algo que não perdoa: o tempo. Os anos passam e é como se a vida tivesse virado uma esteira e você parada no mesmo ponto. Você tem essa sensação de estar dando a sua vida por algo que não te dá vida nenhuma? E aí vem a culpa. Aliás, várias culpas. Culpa por não estar mais presente, culpa por não ter tempo, culpa por sentir que, em algum momento, você se perdeu de si mesma. Mas me diz, será que já não está na hora de encontrar o seu propósito? De construir algo que te traga orgulho? Porque o problema nunca foi o Japão. O problema é viver de modo gamã. Aceitar, aguentar, repetir. Esperar o Japão melhorar não é um plano. Esperar que o próximo ano seja diferente também não é. Não é tarde demais para recomeçar, mas até para recomeços você precisa de um plano perfeito. O Japão está mudando, mas o que mais tem mudado é a forma como as mulheres estão escolhendo viver aqui. Você já deve ter percebido que as fábricas estão cortando horas, buscando mão de obra mais barata em outros países asiáticos e muitas estão substituindo pessoas por máquinas. Mas o que realmente dói não é isso. É ver, mesmo dando tudo de si, parece que nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Você acorda cedo, você prepara o bentô, trabalha o dia todo, volta para casa e ainda assim cuida de tudo e de todos. E no fim do dia, a pergunta volta: até quando eu vou aguentar essa rotina? E não é que você não queira luxo, não é isso. Mas será que querer ter um pouquinho mais de tempo, de liberdade, é pedir muito? E o nosso propósito? Quando será que finalmente encontraremos? Você deseja construir algo que seja seu, algo que tenha sentido, que você possa acordar todos os dias com empolgação em fazer. Sabe, quando você acorda assim, está feliz, empolgado? Mas, aqui no Japão, a gente aprende desde cedo aquela palavrinha mágica, gaman. Acordar cedo, aguentar firme, engolir o cansaço, fazer o que precisa ser feito a qualquer custo. E junto com o gaman, vieram as frases que se repetem como se fossem verdades. O Japão é assim mesmo, ou não adianta tentar mudar que nada vai mudar, ou se não está feliz, vai embora. Quem nunca ouviu alguma dessas frases? E aí a gente repete isso de forma silenciosa dentro da gente. Repete até acreditar. Até ligar o piloto automático e começar a sobreviver, dizendo para si mesma: eu não consigo, ou eu tenho medo, ou eu não tenho apoio, e realmente muitas mulheres não têm apoio aqui no Japão. E quando tenta mudar, volta para o mesmo ponto. Porque o que falta não é força de vontade, e sim direcionamento. Mas o mundo mudou. Aliás, ele está mudando constantemente e cada vez mais rápido. A boa notícia é que existe uma nova rota. Uma rota que não depende de fábrica, que não depende de sorte, não depende do acaso, não depende de outras pessoas. Uma rota feita para mulheres reais, que assim como eu, assim como você, tem pouco tempo, muitas responsabilidades e um desejo enorme de reescrever a própria história. Uma rota que devolve o brilho no olhar e faz a gente lembrar que ainda assim é possível se orgulhar do que faz. Uma profissão, gente, humana, que nasce do toque, do olhar e da sensibilidade. Uma profissão que nenhum robô ou inteligência artificial vai substituir, é impossível.
que não exige anos e anos de estudo como uma faculdade, e nem grandes investimentos em materiais ou em maquinário. E o melhor, ela pode começar dentro da sua própria casa. Você pode aprender no seu ritmo, no seu tempo, colocar em prática, mesmo com pouco tempo, e começar a ver resultados de verdade no seu bolso, na sua vida e na sua autoestima. Porque o plano perfeito, gente, ele não é esperar o Japão mudar. É mudar o plano. E quando essa mulher decide mudar o plano, algo incrível acontece. Ela volta a ter aquele brilho. Volta a acordar com vontade de viver cada momento. Porque ela não vive mais com pressa, como se todos os dias fossem o mesmo dia. Agora, ela é dona do seu próprio tempo e pode sonhar sem culpa. Olha só que maravilhoso, imagina você. Ela entende que liberdade não é sorte, nunca foi sorte, nunca será. Liberdade, na verdade, é estratégia. E é exatamente por isso que eu criei o Plano Perfeito. Ele é uma série de 3 aulas completamente gratuitas para te mostrar que é possível sim conquistar a liberdade financeira com sobrancelhas, mesmo começando do zero, com pouco tempo e pouco dinheiro. Se você sente que chegou a hora de mudar, mas não sabe por onde começar, eu tenho uma coisa para te dizer. Essa jornada aqui foi feita para você. Essa, gente, é só a nossa primeira aula. E nela eu já vou te mostrar o que está por trás de uma nova rota. O que faz algumas mulheres conseguirem mudar de vida no Japão ou em qualquer lugar do mundo, enquanto outras continuam estacionadas na mesma rotina, mesmo trabalhando mais, se esforçando tanto. E isso acontece com muitas de nós aqui no Japão. Então, olha só. Fica aqui comigo até o final dessa semana, porque hoje você vai entender o primeiro passo do plano perfeito. O passo que separa quem sonha de quem realmente começa algo de verdade. E antes de te contar como essa nova rota funciona, eu quero te contar como tudo começou, gente, para mim, na minha vida. E olha só. Eu também já estive exatamente onde você pode estar agora. Eu já trabalhei em fábrica por 10 anos. Em casa, eu ia para casa, voltava para o trabalho. Voltava do trabalho para casa. Era uma rotina, né? E a sensação de quanto mais eu me esforçava, mais distante eu ficava da vida que eu sonhava. A cada mês que passava, eu me sentia mais e mais cansada, mais apagada por dentro e com medo de olhar para o futuro. Eu via a pessoa sendo mandada embora de um dia para o outro e pensava, até quando eu vou aguentar isso também? Mas olha, gente, dentro da fábrica, um detalhe começou a mudar tudo dentro de mim. As meninas que trabalhavam comigo, elas começaram a me perguntar quem fazia as minhas sobrancelhas. Na verdade, eu mesma que fazia. E um dia, uma delas pediu para eu fazer a sobrancelha dela. Gente, olha só, eu nem sabia fazer design de sobrancelhas ainda, mas ela me pediu. E foi ali, no Shokudō da fábrica, com a mesma mão, cansada de trabalhar o dia inteiro, que eu descobri algo que eu nunca imaginei. Que as minhas mãos poderiam transformar a vida de outras pessoas. Olha só, meu nome é Priscila Kajihara. Eu sou criadora do método PK Brow Design e empreendo no ramo da beleza há mais de 10 anos. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que um dia estaria palestrando, por exemplo, ao lado de grandes nomes, ou que a minha história seria contada na capa de revistas, entrevistas ou até mesmo em um livro. Isso tudo para mim era além do que eu imaginava. Mas o que mais me enche de orgulho, gente, é saber que milhares de mulheres já passaram pela minha formação e hoje estão empreendendo, literalmente, conquistando clientes e transformando as suas vidas com as próprias mãos, assim como eu fiz a minha vida há anos atrás. Eu comecei, gente, sem estrutura,
sem tempo, sem dinheiro, isso é muito real. Fazia o que podia depois do expediente, usando o que eu tinha. Mas cada cliente que saía sorrindo me fazia, olha, sentir algo que há muito tempo eu não sentia de mim. Orgulho. E foi ali que eu entendi. Eu não precisava de uma fábrica para me dar valor. Eu podia criar o meu próprio valor. E foi aí. Foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso. O tempo passou. Eu construí meu próprio negócio, meu próprio estúdio. Atendi até hoje mais de 10.000 pessoas. Já vivi o que parecia impossível. Liberdade financeira com propósito, porque isso faz toda a diferença. Mas olha, o mais importante não foi o dinheiro. Foi o que ele me devolveu. Tempo e paz de espírito. Hoje, quando eu ensino outras mulheres a seguirem este mesmo caminho, eu não ensino só uma técnica. Eu ensino uma forma de recomeçar. Mesmo que você ache que já é tarde e mesmo que o medo ainda fale mais alto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa é a nossa primeira aula do Plano Perfeito. E eu vou te mostrar o que está por trás das mulheres que estão mudando de vida no Japão. Vocês querem saber? Hoje é o dia, tá? Fica aqui comigo. Olha, o que faz algumas mulheres conseguirem conquistar a liberdade, né, e propósito, mesmo com uma rotina cheia, e outras mulheres continuam paradas no mesmo tempo, no mesmo ciclo, de cansaço, de falta de tempo, falta de propósito. Eu quero que até o final dessa aula você entenda que liberdade não é sobre largar tudo e começar do zero. Não é sobre isso. É sobre dar o primeiro passo com o que você tem, onde você está. Mesmo que seja nas horas vagas, mesmo que pareça que seja pouco no começo. Porque liberdade, gente, não é uma questão de sorte. Ela é uma questão de escolha. E o primeiro passo começa aqui. E a verdade é que muitas mulheres no Japão já sim tentaram buscar uma renda extra, uma coisa para fazer. Seja revendendo produtos de outras empresas, com promessas, né, de muito lucro, e que na prática o que você realmente precisa fazer é recrutar novos membros. Seja tentando algo que a amiga de uma amiga falou e que ninguém conseguiu fazer de fato. E o negócio não se sustenta. É um ciclo que se alimenta de aparências e que se esgota em algum momento. Algumas, por exemplo, gente, começam a vender comida. Só um exemplo, tá? Outras já tentaram fazer algo artesanal e muitas acabaram desistindo no meio do caminho. Mas o que quase ninguém fala é o porquê essas tentativas muitas vezes não dão certo a longo prazo. Vamos pensar juntas? Pensa comigo. Uma pessoa que já tem talento para confeitaria, por exemplo. Ela decide fazer um bolo de cenoura, né? Que é aqueles que são mais procurados. Essa pessoa, gente, ela vai ter muitos custos de produção com os ingredientes, principalmente para produzir aquele bolo, não é verdade? Só uma média, assim, um chute por cima. Ela vai gastar no mínimo de 2.000, 3.000 ienes com ingredientes. O que ela vai usar? Ela vai usar ovos, ela vai usar farinha, óleo, o que mais? Chocolate, açúcar, leite condensado, que está caríssimo aqui no Japão, a cenoura, só que não é só isso, né? Porque tem muito mais. Ainda tem os custos que ela vai ter, de gás, energia, o tempo dela, a embalagem que ela vai usar e, de repente, se ela vai dar algum mimo para um cliente, né? Agora, imagina todo esse esforço que essa pessoa vai fazer. Ela vai ter que bater a massa, ela vai ter que assar, ela vai ter que esperar esfriar, preparar a cobertura, decorar, embalar, tentar vender e ainda enviar. E eu não quero aqui nem chegar na parte dos requisitos da estrutura que uma cozinha precisa para ser liberada para o trabalho, etc. Isso aqui não é nosso papo. E é por isso que muita gente acaba trabalhando com medo. Sempre com receio de ser multado, ou no fim das contas, a trabalheira que dá sobressai até o lucro que a pessoa vai ter. Agora vamos pensar em outro tipo de renda.
fazer algo manual como crochê, velas, lembrancinhas ou até mesmo artesanato, que eu acho lindo, maravilhoso. Eu mesma já fiquei pensando, será que eu levo jeito para isso? E eu sei que muitas de vocês também já devem ter pensado ou se identificam com isso, não é verdade? Porque olha, se você vai entrar neste caminho, precisa comprar os materiais, precisa produzir peças que podem levar horas ou até mesmo dias para serem confeccionadas e ainda lidar com a incerteza. Um mês vende bem, outro mês não vende, não sabe como fazer. E para complicar, você pode acabar se deparando com lojas online que praticam preços muito mais baixos e mesmo que a qualidade dos seus produtos seja mais alta, o cliente muitas vezes ele não entende a diferença. Ele faz uma comparação ali e acaba sempre indo para o mais barato. Olha agora, olha essa diferença. No ramo da beleza, e mais especificamente no design de sobrancelhas, você encontra uma oportunidade completamente diferente. Para o design de sobrancelhas, você não precisa gastar com ingredientes ou ficar comprando materiais a cada design. Por isso, o custo de entrada é tão baixo. Você também não vai precisar de licença para trabalhar com design de sobrancelhas, porque design de sobrancelhas é um curso livre e o melhor, você não precisa de grandes investimentos em equipamentos. Você, na realidade, só vai precisar de uma pinça, de uma linha, de um lápis e o seu conhecimento. Isso sim é o mais importante e a sua habilidade. Já em outros ramos, por exemplo, como o de unha, sem desmerecer nenhuma profissão, gente, é só aqui analisando, né, e fazendo estudos de caso com vocês, tá? Para você fazer uma unha, você vai precisar, por exemplo, de um estoque de materiais, como esmaltes, várias opções de géis, de broca, de lixa. O que mais, gente? Aparelhos de luz UV, aspirador de mesa, aquele que você, né, para você não sufocar com a poeira que a lixa faz. E além disso, um atendimento básico de unhas leva no mínimo o quê? 2 horas e meia, dependendo até 3 horas. Eu falo isso porque eu fazia as minhas unhas em gel e levava umas 3 horas para fazer. Já no design de sobrancelhas, quando você ganhar habilidade, você consegue atender uma pessoa por cerca de 15 a 20 minutos, cobrando também cerca de 2.000 ienes por cliente. Eu cobro 3.300 hoje. Ou seja, em apenas 1 hora, o lucro pode chegar até 6.000 ienes, se você fizer por 20 minutos 3 pessoas a 2.000 ienes. Isso num ambiente leve, um ambiente limpo, sem demandar muitos materiais e dentro da sua própria casa ou até mesmo na casa da cliente. Imagina só, você reservar 1 hora, né, uma manhã de sábado, por exemplo, para atender as suas amigas, família, algumas colegas. E o melhor, gente, esse tipo de atendimento é recorrente. As clientes voltam todo mês, com as estratégias certas de fidelização. Não tem como dar erro. Em pouco tempo você começa a ver na prática o quanto esse mercado é realmente lucrativo. Eu aposto que você já fez essa conta. Pelo menos conta mental, alguma vez na vida. Foi em algum salão, pagou pelo preço do serviço e ficou pensando, nossa, se essa profissional ela atende 10 clientes por semana e cada um paga esse X de valor que eu paguei, quanto isso dá no mês? E aí vem aquele pensamento inevitável. Nossa, é possível viver sim da beleza. Pois é possível sim. Aliás, eu vivo disso já há anos. Mas é claro, é possível quando você tem um plano certo para começar. E o primeiro passo desse plano, eu já vou te contar. Mas já deixa aqui separado uma caneta e um pedaço de papel, ok? Porque vocês vão precisar anotar algumas coisas importantes. Então pega papel e caneta rapidinho lá, corre e já volta aqui de novo. Olha, mas antes também, eu quero que você enxergue o tamanho da oportunidade que existe do outro lado deste mapa. Estamos falando de um mercado que não para de crescer, gente. O mercado da beleza é incrível. E o melhor, é um dos poucos que será substituído pela inteligência artificial. Pensa comigo, muitos profissionais hoje, eles estão preocupados em perder espaço para a tecnologia. Você deve conhecer alguém. Por exemplo, fotógrafos, né? Meu marido é fotógrafo. Eles estão vendo clientes gerando ensaios inteiros na IA.
Designers gráficos também disputando atenção com imagens automatizadas que as IAs estão fazendo. E sem falar nas fábricas que estão tentando automatizar tudo o que é possível para tirar o ser humano da jogada. O setor da beleza ele não vai ter esse problema. Por isso segue em expansão. Cada vez mais pessoas estão buscando cuidados reais, o toque humano, a autoestima. Hoje eu posso te dizer, homens e mulheres estão mais atentos à aparência. E quando envelhecer, e querem envelhecer bem, com o visual mais saudável e até natural. Gente, isso faz o mercado da beleza do Japão e do mundo movimentar dezenas de bilhões de dólares por ano. Eu digo bilhões, não é pouco, gente. E o mais impressionante, a quantidade de profissionais especializados ainda é menor que a demanda. Ou seja, existe espaço sim, existe procura, existe oportunidade. Cuidar da imagem, gente, não é luxo, é autoestima e todo mundo começou a perceber isso. E para quem quer começar agora, mesmo com pouco tempo, mesmo ainda trabalhando em outro lugar, este pode ser um caminho mais inteligente para mudar de vida de forma leve e gradual. É isso que eu falei, gente. Guarda essa palavra, gradual. Mas antes de traçar um plano, a gente precisa saber onde você está agora. Muitas vezes, a verdade é que nem isso a gente sabe. A rotina engole o tempo, passa rápido, né? E a gente acaba apenas apagando esses incêndios, sem perceber que paramos o tempo e paramos de andar. Então, olha, hoje, o seu primeiro passo não é correr, é parar. Parar para se enxergar, chegar aqui dentro, onde está o seu momento. Onde você está agora, você sabe? No cansaço, no medo, na dúvida. Eu queria entender primeiro isso, quero que você também se entenda, né? Porque só quando a gente tem coragem de ver onde estamos, nós podemos começar a caminhar para o lugar certo. Antes de saber, gente, a gente não tem um caminho para seguir. Então, olha, gente, agora teremos um momento muito importante. E eu quero que você já pegue o papel e caneta. Vocês pegaram já o papel e caneta? Porque, ó, a partir de agora, nós vamos fazer um quiz. Isso mesmo, eu quero que você responda um mini quiz, gente, é rapidinho. Esse mini quiz, gente, ele vai descobrir, eu quero descobrir junto com você, tá? Qual é o seu ponto de partida? Agora, para seguir esse plano perfeito, você precisa saber o seu plano de partida. Você está preparada? E olha só, vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e você tem que responder de A, B ou C. Escreve no caderno as suas respostas. E no final, você vai descobrir o seu ponto atual. Vamos lá? Vou fazer a pergunta número 1, tá? Vocês respondem A, B ou C. Olha só, pergunta número 1. Quando você pensa em mudar de vida, o que você sente primeiro? Entenderam, gente? Quando você pensa em mudar de vida, o que você sente primeiro? Letra A, medo de dar errado. Letra B, vontade, mas não sabe por onde começar. Letra C, sente que já tentou, mas acaba sempre voltando para o mesmo lugar. Agora a gente vai para a pergunta 2, tá? Número 2, vamos lá. Como você sente no seu trabalho atual? Aliás, vou repetir. Como você se sente no seu trabalho atual? Letra A, exausta, mas sem coragem de mudar. Letra B, agradecida, mas sente que pode mais. E a letra C, determinada a sair, só não sabe o caminho. Então escreva aí, A, B ou C no papel. A pergunta número 3, gente, vamos lá? Quando você vê alguém conquistando a liberdade financeira, você pensa. Vou repetir, tá? Quando você vê uma pessoa conquistando liberdade financeira, o que você pensa? Letra A, para mim já é tarde demais. Letra B, queria tanto, mas eu nem sei por onde começar. E a letra C,
Se eu tivesse o passo a passo que essa pessoa teve, eu também ia tentar fazer. Então responde aí, A, B ou C, tá bom? Vamos para a pergunta 4, que é a penúltima, tá? Ela é sobre o tempo. Então, sobre o seu tempo, imagina o seu tempo agora que você tem. Letra A, não sobra nenhum tempo, nenhum minuto para mim sobra. Letra B, tem alguns horários livres, mas me falta direção e eu não sei o que fazer com esses horários livres que eu tenho. E a letra C, eu tenho tempo, mas falta foco e estratégia. Prontinho? Responderam? A, B ou C? E agora a gente vai para a nossa pergunta número 5, que é a última pergunta, tá, gente? É rapidinho esse quiz. Olha, quando você pensa em ter uma renda própria, você, letra A, sente que é um sonho distante? Letra B, já procurou ideias, mas nada parece dar certo. E a última alternativa, letra C. Acredita que pode, mas precisa entender ainda como fazer. Agora você vai contar quantas respostas A, quantas respostas B e quantas respostas C apareceu nas suas respostas. Faz a conta rapidinho. E você vai ver qual delas apareceu mais. Então veja, meninas, se a maioria das respostas que você deu foi a letra A, você está no modo espera. Escreve aí, modo espera. Vive no piloto automático, achando que ainda não é sua vez. Mas o simples fato de estar aqui já mostra que você quer mudar. Olha, e se a maioria for B? Se a maioria for B, gente, você está no modo confusa. Escreva aí, modo confusa. Quer sair do lugar, mas ainda não sabe qual direção seguir. E gente, exatamente isso. O plano perfeito vai te mostrar exatamente isso. E se a maioria foi a resposta C, você está no modo pronta. Já entendeu que você pode e precisa agir. Só falta um plano. E meninas, olha, independente do modo em que você esteja, modo esperando, modo confusa ou modo pronta, todas essas fases têm algo em comum. Ainda não existe uma direção clara, não é verdade? Hoje você deu o primeiro passo. E o primeiro passo do seu plano perfeito. Entendeu como tem agido até aqui. E como quem olha através, sabe, daquele olho mágico, você conseguiu vislumbrar, né, novas possibilidades que te esperam do outro lado. E, gente, para a próxima aula, a gente vai seguir juntas para o segundo passo. Vocês estão a fim de seguir o segundo passo comigo? A gente vai entender para onde ir e como traçar o caminho que vai te levar até lá. Isso é super importante, gente. Vamos traçar o seu caminho. Então, olha, anota. Não perca a próxima aula. É nela que o plano começa a ganhar forma, gente. E você começa a enxergar os próximos passos. A segunda aula vai ser super importante. Tem uma caminhada aí para você seguir. E olha, falando no nosso próximo passo, eu tenho uma missão para você que ficou aqui comigo até agora. Tira um print agora da sua tela, posta nos stories do seu Instagram e marca meu nome, @Priscila Kajihara. Tira um print agora, gente. Eu vou esperar vocês tirarem esse print para a gente poder fazer isso. Eu quero ver você participando, né, dessa caminhada comigo. E principalmente, eu quero ser a sua aliada neste plano perfeito. Só que tem um detalhe, gente. Quem tirar esse print, colocar lá nos stories e me marcar, quem postar, né, ele vai ganhar um presente especial. Vai receber um presentinho especial. Algo que pode virar a chavinha da sua jornada e fazer você enxergar um caminho de outro jeito. E você vai pensar, como eu não enxergava dessa forma antes? Então, depois acabou a aula aqui, você corre lá no Instagram, tá bom? Além disso, meninas, depois do Instagram eu vou abrir, né, por alguns minutinhos, os comentários lá no nosso grupo do WhatsApp, aquele que você deve estar também, para falar com vocês. E eu quero que todo mundo interaja por lá. Então, corre lá, primeiro você posta, né, nos stories, o print dessa aula, me marca,
e nos falaremos depois no grupo do WhatsApp. Tá certo, meninas? Olha só, nos vemos amanhã na nossa próxima aula do Plano Perfeito. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.